Hey guys, Teacher Nayara here. Hoje nós vamos ver a segunda semana do PET 2. Nessa segunda semana ele traz para vocês um texto e algumas perguntas referentes a esse texto. E a gente vai aprender a tentar achar respostas para essas perguntas sem necessariamente saber inglês, saber tudo certinho que tá falando no texto. Então aí a gente vai lá para a primeira pergunta. How many girls were in the schoolroom? Então, o que a gente tem aqui? Em inglês, a gente tem uma coisa que a gente chama de question word. Essa question word normalmente vem no início da pergunta e ela define o que essa pergunta quer saber. Então, por exemplo, se eu falo how, o how sozinho, como question word, ele significa como. Mas aqui ele está acompanhado de many, então eu quero saber quantidade. Como eu quero saber quantidade, muito provavelmente a resposta disso aqui vai ser um número. E sabendo que o how many quer saber de quantidade, a gente vai olhar o resto da frase para a gente saber se a gente consegue achar coisas no texto que tenham a ver com essa parte aqui. Vocês já sabem que were é o passado do verbo to be, né? Então, how many girls é uma coisa importante, que é o que a gente quer saber, were in the schoolroom. Então, vamos achar agora, olha aqui, ó, eu já separei lá no texto aonde tem. There were about 80 girls in the schoolroom. É simplesmente transcrever isso aqui. A gente vem aqui e simplesmente transcreve isso aqui. Qual que é a quantidade? 80, que é 80. There were, para dar uma resposta completinha, né? 80 girls. Na pergunta 2, a gente tem aqui, ó. What class was Jan in? What, aí a gente tem mais uma question word que significa o quê? Uma coisa que é bom a gente lembrar quando a gente formula a pergunta é a forma de inverter da resposta para a pergunta. Por exemplo, se eu vou fazer uma afirmativa, Maria is studying. Vocês já aprenderam que para mudar isso aqui para uma pergunta, a gente pega o verbo to be e passa para cá, né? A gente faz a inversão. Então, fica como is Maria studying? O is que estava aqui no meio da resposta passou para o início. Com a question word, o que acontece? A pergunta vai continuar basicamente do mesmo jeito, mas a question word vai vir no início. Então, vai ficar What is Maria studying? Muda completamente o sentido, porque aqui, por exemplo, eu disse Maria está estudando. No de baixo, a Maria está estudando? E no outro, o que a Maria está estudando? Então, essa resposta aqui seria simplesmente sim, a Maria está estudando. Mas e nessa aqui? Ele quer saber o quê? Então, eu poderia falar Maria is studying English. Então, perceba que aqui tem a inversão, na resposta a gente volta ao normal. Na resposta fica sujeito, verbo e o resto da frase. Então, vamos voltar lá. Aqui tem What class was Jan in? A gente sabe que o was é o passado do verbo to be, no singular. Então, a gente quer saber qual sala. Quando a gente volta lá no texto, tem lá que fala que tinha mais ou menos 80 pessoas na sala. E aqui, ó, divide é um cognato, então, dividido em 4 salas.
Normalmente, o que a gente teria que pesquisar? A gente teria que pesquisar o nome da Jen. Porque teria o nome da Jen, então a gente saberia que a sala dela era aquela ali. Mas no caso, quem tá narrando a história? A história, o livro chama Jane e o sobrenome dela que eu não lembro. Se o livro tem o nome da Jen, então quem tá narrando a história? Quem tá contando a história? A Jen. Qual pessoa que ela está usando para contar? Primeira. Então, ela tá lá. Ah, eu estudava na escola, fulana de tal, não sei o quê. Então, o que a gente vai ter que achar? I. Quando a gente achar I, a gente vai saber. Então, olha aqui. Já achamos. I was in the first class. Mais uma vez, ó. Tá vendo que desinverteu aqui na pergunta? Was Jen, invertido. Na resposta, I was. Só que não dá simplesmente pra gente transcrever essa resposta. Porque a gente não é a Jen. Não tem como eu falar, eu estava na primeira sala. Porque eu não estava. Quem estava era a Jen. Então, como que vai ficar essa resposta? Jen was in the first class. Próxima pergunta. How many classes were there? Mais uma vez, how many, que quer saber quantidade. A gente já viu que a Jen estava na primeira class, first class. E agora a gente quer saber quantas que tinham. A gente acabou de ler ali que a escola era dividida em 4 salas. Vamos lembrar que sempre tem a inversão. Então, how many classes were there? O que vai vir primeiro aqui, ó? There were, porque esse aqui é o que tá invertido, tá? There were 4 classes. Ah, mas eu não quero escrever isso tudo. Pode escrever só 4 classes, ou pode escrever só 4, não tem problema. What reason? E aí depois vem punishing Jane. Então, punishing, mais um cognato, punindo. Então, alguém, que é esse cara aqui, puniu a Jane por algum motivo. E a gente quer saber esse motivo. Então, vamos lá. Quando a gente procura no texto algo que fala sobre a punição, ele vem falando que ela é bad. Então, na cabeça dele, o motivo é esse. Se a gente quiser um pouco mais a fundo para saber o que aconteceu que fez ele achar ela bad, ela conta mais para trás. Porque aqui ele já começa a narrativa dele. Como que a gente sabe que ele já começou a narrativa dele? Falou sobre ele aqui. Ele falou the new girl, então não é ela que tá falando, é ele. E tem as aspas. Então, se aqui já começou o discurso dele, ela não estaria explicando aqui o que ela fez. Mas logo atrás ela estava explicando. Então, ela derrubou o livro. I dropped my book. Então, qual seria o motivo? Sempre quando a gente usa what reason ou why, a gente começa com because. Because, aí a gente vai falar da Jane. Então, she is bad. Copiamos essa parte aqui, né? Agora, vamos completar e colocar mais um pouquinho do dropped my book. She, que não é I, dropped her book. Porque esse my aqui, ó, é o pronome possessivo, my name. E quando eu tô falando dela, falo o nome dela é Jane. Então, tem que mudar os pronomes também.